Olá, meu nome é André, eu sou coordenador de suporte e implantação pela empresa BVX Tecnologia. Eu gostaria de agradecer quem está assistindo o vídeo de hoje, tá? O vídeo não é uma live hoje, ele está gravado, tá? Então ele já está sendo disponível aqui na terça-feira mesmo, tá? Então, mais uma vez, queria agradecer a quem está assistindo. Eu vou pedir para você estar marcando aí no comentário, na descrição do vídeo, da onde que você é, né? Se você é um amigo, se você é um cliente, né? De qual estado que você está falando, isso é legal para a gente saber até onde a gente está atingindo, né? Quem são as pessoas que a gente está atingindo nesse ponto com o vídeo, tá? Então, muito obrigado mais uma vez por estar assistindo, tá? O objetivo da live de hoje, né? Qual que foi o tema escolhido, tá? O tema escolhido é vantagens na nuvem, tá? Então, a gente vai estar falando um pouco o que é esse universo, né? Essa ideia nova que está vindo hoje de nuvem, tá? Então, a gente vai estar demonstrando a ideia, né? A prática, a gente acaba não vendo tanto, porque é no dia a dia que a gente acaba utilizando, mas a ideia, né? A teoria a gente vai estar passando hoje e explicando o que é isso aí, né? Porque muitas vezes a gente fala, né? Tem até comentários e brincadeiras, nuvem, pega qualquer uma aí fora aí e vamos usar ela, né? Não é assim que funciona, né? A gente vai estar explicando o que seria essa nuvem, tá? Então, mais uma vez, né? Como todo vídeo antes de começar, né? Eu peço para você que está assistindo, né? Indica ele para algum amigo, se for de interesse, né? Você pode estar passando, manda lá para ele, fala assim, eu vi esse tema aqui que eles estão falando, vai ser legal para você. Pode estar aí compartilhando, não precisa ser somente cliente ou amigo nosso. Manda para quem você quiser, que a gente vai agradecer muito, que a ideia, né, não é atingir somente os nossos clientes, né? Atingir o máximo de pessoas possível, principalmente por causa da informação que a gente está, né, transmitindo aqui, tá? Então, não se esqueça de se inscrever, né? Deixa o like, tá? Vou falar aqui também o que acontece não é todas as lives, ou no caso de hoje vai um vídeo, né? Mas quase sempre a gente está fazendo sorteios. Na da semana passada já teve um sorteio, já saiu o ganhador, tá? Depois a gente vai estar publicando, né? Mas eu acho que a gente já até publicou o ganhador, né? Então, se você quiser fazer parte dos próximos sorteios, na de hoje não teremos sorteios, mas nas próximas aí vai ter. Então acompanha a gente, deixa um like aí, se inscreve no canal, principalmente para você estar seguindo para não perder nenhuma, tá? Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Então, as perguntas, se tiver alguma da live passada, né? Como a de hoje é um vídeo gravado, a gente não vai responder se tiver alguma da live passada, então a gente vai responder na próxima, tá? Então, pode entrar lá, se você assistiu o vídeo, deixa algum comentário, que essa de hoje e a da semana passada vão ficar para a próxima semana, tá? Se houver, tá? Então, eu queria agradecer, né, mais uma vez, a todos. Se inscreva, deixa o like, porque isso aí ajuda demais a gente, tá? Então, vamos começar então já falando do tema de hoje, tá? Qual que é o tema de hoje? Desvendando as vantagens, né? E por que investir na nuvem, tá? O que é, né, esse futuro do negócio que é utilizar um serviço em nuvem, né? Ou a computação em nuvem, né? Existem vários termos que a gente pode estar utilizando, tá? Mas o mais utilizado hoje, né, que fica mais genérico, é somente nuvem. Mas você pode estar acabando encontrando outras descrições, que isso aí acaba vindo com a utilização ou alguns outros recursos que você vai ter, tá? Computação em nuvem, serviço em nuvem, banco de dados em nuvem, sempre vai ter um nuvem ali, mas quer generalizar, utiliza somente o nome nuvem, tá? Que isso aí já fica meio que genérico, tá? Mas, então vamos estar falando, né? Hoje, né, a gente vai explorar esse tópico que vem revolucionando, né, a forma como as empresas vêm armazenando os seus dados, tá? Essa computação em nuvem, a gente vai descobrir junto, né, aqui hoje, por que investir na nuvem é algo muito inteligente e estratégico para o seu negócio, tá? Então, qual que é a ideia da nuvem, tá? A nuvem em si, ela como que eu posso dizer? É um computador de uma empresa que gera espaço
que você pode contratar esse espaço, através da internet você tem acesso a esse computador, tá? A grosso modo, essa é a ideia da nuvem, tá? Então, né, por que investir, né, no futuro disso, né? Vamos estar falando, né, essa computação em nuvem, né, ela refere-se a um modelo, né, de entrega de serviços e computação pela internet, que é mais ou menos isso que eu falei, tá? Através de uma conexão, a gente consegue conectar num servidor, né, isso aí, e pegar os dados que está nele, tá? Lembrando que isso aí não é somente para empresas e sistemas, tá? Existem vários outros recursos do dia a dia que a gente acaba já utilizando, né? Garanto que você mesmo já utilizou um serviço em nuvem, muitas vezes você nem está sabendo, né? Eu vou fazer um comentário aqui de alguns, né? Você pode ter certeza que um, pelo menos, que eu vou falar, você vai pensar assim e falar para mim, esse eu já usei ou eu sei quem já usou, tá? Em vez de hospedar, né, executar um aplicativo na máquina, né, isso fica no computador, servidor, fica nessa nuvem, tá? Né, e isso permite, né, algumas empresas ou indivíduos, né, sendo redundante, assim falando, acessar esse recurso, né, que está armazenado lá, utilizar o processamento que é feito nesse servidor, né, de recursos que inclui, né, o processamento de armazenamento de dados e capacidade de rede. Outros serviços relacionados, como o banco de dados, né, que eu tinha comentado, se você tem uma empresa, você tem um sistema, esse sistema seu, o banco fica em nuvem, tá? Né, ou o sistema completo fica em nuvem, né? E isso é um serviço que é feito no local que você está, só que o armazenamento desse dado total em nuvem, tá? Isso aí dá algumas vantagens, tá? Então vamos falar das vantagens que isso, né, acaba tendo logo de cara da gente estar utilizando um serviço em nuvem, tá? As principais vantagens, né, de investir na nuvem para empresas, tá, gente? Vamos falar de empresas, né? É a redução de custo, tá? Então, você evita, né, alguns custos iniciais ali associados, né, com a compra e manutenção de hardware e infraestrutura, tá? Vamos citar alguns exemplos, né? Você pagando, né, pelos recursos que utiliza, né? É isso que você vai fazer se você tiver a nuvem. Vou dar um exemplo. Você precisa de um sistema com conexões em vários locais diferentes. Você tem um escritório X e tem um vendedor ou tem alguma outra pessoa que precisa, ou até mesmo você, precisa acessar essa informação, esse sistema de algum outro local, tá? Isso, teoricamente, é fisicamente impossível, tá? Mas com a nuvem, hoje, a tecnologia, a gente consegue deixar esse banco de dados em algum servidor em nuvem, tá? Então, do escritório, ou da sua casa, ou de qualquer lugar que você tiver com acesso à internet, você consegue essa conexão, tá? Então, vamos, né, a gente está usando a ideia de empresas. Você tem um sistema, você tem um serviço que você executou ali, tá? Fez uma venda, por exemplo, tá? Então, independente de onde você estiver, se você tiver com conexão, né, à internet, você consegue ver aquela venda que foi feita, porque isso é simultâneo, tá? Então, essas são, assim, logo de cara, algumas vantagens de utilizar a nuvem. E falando mais uma vez da redução de custo. Para isso acontecer, né, quando a gente coloca um sistema, muitas empresas, muitos empresários acabam até perguntando para mim, né, ou para o pessoal aqui do suporte, qual máquina você indica, né? Eu quero uma máquina boa que não vai deixar eu na mão, tá, gente? Isso, infelizmente, custa, né, um pouquinho caro. Então, se a gente for ver, por exemplo, assim, um servidor dedicado, né, já com especificações e configurações de liberações de porta para acesso externo para esse computador, né, é difícil a gente falar em valores, tá? Mas é algo que você vai pagar acima, às vezes, até de R$5.000, né, dependendo do servidor que você vai querer. Um servidor dedicado, a gente está pensando aqui no momento, tá? Dá para ser feito algumas outras máquinas, né, mais simples, essa forma de comunicação, tá? Mas aí o que a gente pensa, né? A gente tem que sempre pensar que isso gera o custo. Que nem eu falei, se tem um exemplo de um valor bem hipotético aqui, né? Mas aí você fala assim para mim, André, eu não tenho esse dinheiro para poder estar investindo no momento, mas eu quero esse serviço, tá? Então,
o que a gente faz? Colocando ele em nuvem, né, num servidor feito para esse tipo de conexão, né, às vezes você consegue um valor mensal ali, né, muito mais em conta, né? Dependendo dos serviços que você vai precisar, às vezes mensal acaba saindo coisa de 50, no máximo 100 reais, né, para um serviço de hospedagem para você estar colocando o seu banco de dados, tá? Isso eu vou citar um pouquinho mais para frente, mas a gente tem esse serviço aqui na BVX, tá? Para quem for querer estar utilizando isso. E você evita, às vezes, você precisar de um servidor dedicado, físico ali na sua empresa, ligado 24 horas, por quê? A gente conhece, né? A gente tem alguns parceiros que a gente contrata servidores em nuvem. Muitas vezes ele nem fica aqui no país, né? No Brasil, fica em outros locais. Então você tem um acesso via internet e conexão com o seu sistema. Então, independente de onde você está, você tem acesso a toda a informação que foi lançado ali, tá? E vamos falar uma outra vantagem, assim, logo de cara, né? É a segurança, né? Essa é uma segurança bem mais avançada de a gente estar optando, né, ir para um sistema em nuvem, tá? Apesar, né, desse que é pouco conhecido nessa parte de segurança que é utilizada, essa computação, né, feita em nuvem, ela pode fortalecer a postura e segurança devido à profundidade e amplitude dos recursos de segurança. É uma manutenção automática ali que a empresa, né, quem fornece esse servidor, eles fazem essa manutenção, ela provavelmente é algo semanal ou mensal deles. Você não tem que ficar se preocupando fisicamente com um computador, tá? Então, tudo que é feito nesse computador físico é de responsabilidade dessa empresa, que a gente contrata o serviço ou que você contrata o serviço, tá? Então, você evita ter que ficar fazendo manutenções ali no computador, que isso, às vezes, com o tempo, acaba saindo caro também, acaba dando trabalho, desconforto, né? Então, isso são coisas, vantagens que, assim, logo de cara, eu já garanto que você não vai ter, tá? Então, porque isso aí fica para responsabilidade de outra pessoa, porque você só comprou um serviço de espaço, tá? Então, a empresa vai querer sempre estar fornecendo o serviço dela, que é o espaço. Ou seja, se deu algum problema fisicamente lá no computador deles, eles vão dar um jeito de alocar para outro computador. Isso aí, muitas vezes, a gente nem sabe que isso está ocorrendo, tá? Porque isso aí é tudo feito automaticamente, dependendo do porte da empresa que a gente acaba contratando, né? Então, isso é bem legal da gente estar vendo qual é um servidor bacana para isso. Depende do serviço que você vai querer estar utilizando, que nem aqui no nosso que a gente utiliza, né? É para armazenamento do banco de dados. Então, a gente acaba não pegando um servidor muito caro, porque a função que a gente precisa é somente uma, tá? Então, isso aí fica um pouco mais barato. Então, vai atrás, tenta pegar um profissional, uma empresa que vai estar te indicando um melhor serviço ou um melhor servidor em nuvem, tá? Então, vamos falar uma outra vantagem, assim, também, que logo de cara a gente consegue já estar adiantando, assim, para você que opta por essa opção, tá? Que é a prevenção contra perca de dados, tá? Então, o que é isso aí? Vamos pensar, né? Vou estar vendo aqui o que está escrito aqui, mas, né, esses provedores em nuvem, eles oferecem recursos de backup, tá? Com recuperação, né, para alguns desastres que podem vir a acontecer, né? Esse armazenamento de dados em nuvens, em vez de ficar, né, localmente, isso aí pode evitar algumas percas de dados, né? Então, vamos dar um exemplo, tá? Se eu tenho um computador, que é o meu servidor, ele fica fisicamente na minha empresa. Está ali numa salinha guardada, né? Ele está ligado em funcionamento. Infelizmente, a gente tem que pensar em coisas ruins que podem acontecer, né? Vamos citar um exemplo que é muito difícil acontecer, mas ninguém está fadado a se livrar quando acontece. Mas vamos pensar numa chuva forte, acaba caindo um raio na sua empresa, tá? Infelizmente, a gente não tem o poder aí de estar segurando um raio, por mais que existem para-raios, acabam ajudando bastante, mas alguma coisa de energia que queimou o seu servidor, tá? Então, você teve a perca ali, né, do seu servidor. Muitas vezes, dependendo do que foi queimado, né, o HD, você não consegue recuperar a sua informação, né? Então, se a gente for ver bem,
essa informação sua que está ali do seu sistema, ela custa dinheiro. Principalmente porque você tem contas a receber, contas a pagar, planilhas, tudo de informação ali do seu sistema, né? E outras ideias assim de documentos que você pode ter no seu computador, perdeu, tá? Queimou, perdeu, tá? Então entra-se, né, a ideia de um backup, tá? Então isso aí é a parte de segurança básica, tá? Então aí o que se faz? Muitas vezes a gente indica um backup numa outra máquina, ou um backup num HD externo, ou se não for muita coisa, até um pendrive ajuda bastante na ideia desse backup, porém é algo físico, né? Você tem que ir lá, espetar no seu servidor o pendrive ou o HD, fazer a cópia. Dá para ser feito, né, configurações de backups automáticos também, tá? Mas não é o caso aqui que a gente está falando agora, né? Mas se você quer algo seguro, é sempre bom não deixar nada conectado no seu servidor. São coisas assim, com o dia a dia, né, a gente vai indicando algumas ideias de backup se você tem um servidor físico. Mas se você tem um servidor na nuvem, você precisa, né, ir lá e fazer o backup dele? Fisicamente não, tá? Então o que a gente consegue já? Lembra que eu comentei que existem serviços de backup automático? Tá? Então, no servidor em nuvem, o que a gente faz? A gente consegue configurar, né, esse backup automático, ele é feito nele mesmo ou algum outro servidor, tá? O que a gente faz hoje aqui na BVX? Você tem um sistema, né, aqui com a gente, tá? Que é o SGMAT, né, que é por exemplo, que é o sistema de emissão de nota e controle de estoque. Você tem o sistema, hoje a gente proporciona um backup automático para praticamente todos os clientes nossos, né, que optam por essa ideia de backup. É feita uma cópia do seu computador e é mandado para a nuvem num servidor nosso, tá? Na nossa nuvem. Tá? Só que aí você fala assim para mim, André, eu quero um servidor em nuvem, quero conectar de vários lugares o meu sistema. O que a gente opta, tá? A gente deixa esse backup automático, ele é feito em outro servidor, tá? Então essa é a segurança. Se por um acaso a gente perder essa conexão momentânea ali daquele servidor, a gente tem um backup que fica em um outro local, tá? Porque não adianta, às vezes, fisicamente que acaba acontecendo em alguns clientes, o cliente faz o backup no próprio computador, né? Então, se queimar aquele computador, o backup não serviu para nada, tá? Então, a ideia de ser feito um backup em outro servidor ajuda muito nessa parte de segurança, perca de dados se ocorrer, ou banco corrompido, que às vezes, infelizmente, isso aí é muito difícil acontecer, né? Mas infelizmente pode ocorrer por estar preenchendo um dado errado, alguma coisa que aconteceu ali que você teve um problema com o seu banco de dados, a gente consegue pegar aquele backup que ele vai estar em outro local, tá? Então isso aí é tudo feito automaticamente, a gente configura isso, tá? Se você for cliente da BVX, né? Se você tiver a ideia ou tiver o interesse de saber, né, se o seu backup está funcionando, manda uma mensagem para a gente conecta no seu servidor, ou se for em nuvem, tá? A gente vai conferir, mas isso aí já é conferido, né, mensalmente aqui pelo nosso pessoal. Mas no seu computador, você quer dar uma olhadinha? Liga aqui para a gente mostra para você conferir ali fisicamente, tá? O seu backup. Mas na nuvem tem essa vantagem que você não vai precisar ficar se importando com isso, tá? Então o backup ele é feito automaticamente. Agora eu vou dar alguns exemplos práticos, né, de empresas que utilizam sistema em nuvem. Lembra lá no comecinho do vídeo que eu peguei e falei assim, certeza que você já usou ou você conhece alguém que já usou algum serviço em nuvem, tá? Vou dar, assim, 2 exemplos gritantes, né, de empresas que estão no mundo inteiro. A primeira, né, é a Amazon, né? Ela é uma das líderes aí no serviço de computação em nuvem, tá? Ela utiliza a sua própria infraestrutura, né, de nuvem para potenciar o seu negócio e comércio eletrônico. Eles fazem muitas vezes parte de streaming de vídeo, né, assistente de voz, né? Quem utiliza ou já viu uma Alexa funcionando, né? Toda aquela conexão que ela tem fica direto num banco de dados deles, tá? Então, se você fizer uma pergunta, não que ela sabe bastante coisa, essa informação está num banco de dados da Amazon,
tá? E esse banco de dados é um banco de dados em nuvem, tá? Então, qualquer Alexa faz essa conexão com o banco de dados, com essa nuvem e traz a informação para você. Poxa, André, isso é muito rápido, com certeza, tá? A internet dá muita agilidade para essa parte de conexão em nuvem, tá? Hoje em dia isso aí está vindo assim de um jeito muito grande, tá? Então, empresas grandes, né, que nem a Amazon e a próxima que eu vou estar comentando aqui, eles focam muito nisso. Então, essa segurança a gente vê, por exemplo, assim, a Amazon é uma empresa que está utilizando isso aí já há um bom tempo. Vou dar o exemplo aqui de outra empresa, que é a Netflix, tá? Garanto aí, se você nunca usou, conhece alguém que já usou, né? Ou já pelo menos ouviu falar dela, né? Então, o que é a Netflix aí? Só para a gente passar por cima, qual que é a ideia, né? Ela hospeda, né, e distribui serviços de streaming de vídeo, tá? Para milhões de usuários em todo o mundo, tá? Não é só aqui no Brasil, não é só em Santa Cruz do Rio Pardo, que é o nosso caso aqui. Em todo mundo você tem conexão com isso, que você está conectando a internet, né? E essa capacidade, né, de dimensionar rapidamente seus recursos de acordo com a demanda, tá? Isso aí é uma ideia de serviço em nuvem que existe também. Por exemplo, tá? Vou tentar trazer para você numa ideia para a gente ficar fácil de entender. O servidor da Netflix não é, se eu não me engano, tá? Não é que nem o da Amazon, que ela tem um servidor próprio dela, que fica próprio na empresa, fisicamente, que dispara como se fosse uma nuvem, tá? A Netflix tem um servidor que é, digamos assim, como se fosse alugado, tá? Então é um servidor dela que, se tiver... É claro que não vai ser só isso, né? São muito mais os números. Mas um exemplo, tem 1000 usuários utilizando, né, a Netflix ali no momento, né? Então, o servidor está utilizando uma memória para 1000 usuários. Se, por algum acaso, um pico de horário de 1000 vai para 1500, você vai falar assim, André, vai começar a ficar sobrecarregado, né? O que acontece com esse servidor em nuvem deles, né? Eles têm essa parte, né, de dimensionar rapidamente o tanto que ele vai precisar, ele dá uma folga ali de um pouco mais de memória, mas nessa ideia, tá? Então ele fala assim, opa, eu vou precisar de mais memória, eu vou precisar de mais espaço, então, opa, me ajuda aí, servidor em nuvem, eu vou precisar de mais isso aqui, tá? Então, se você tiver, às vezes, um servidor, muitas pessoas utilizam, às vezes, servidores para instalação de jogos e algumas outras plataformas, né? Que nessa ideia, você contrata um espaço. Quando você atingir aquele espaço que você está utilizando, ele se aloca automaticamente para não te deixar na mão, né? Porque se você tiver um servidor que você contratou só aquele espaço fixo, a hora que você atingiu aquele espaço, ele trava, tá? Você não consegue incluir mais coisas ali. Então, são ideias assim que grandes empresas, que nem a Netflix, utiliza aí no seu dia a dia, né? Nas conexões com seus usuários ali da parte de assistir vídeo, tá? Então, agora a gente vai falar mais um pouquinho, né, para sistemas aqui da BVX, tá? Então, o que a gente tem ali em nuvem, né? Atualmente, né, o sistema nosso que a gente utiliza em nuvem, né, são alguns, mas diretamente eu posso falar do SGMAT, tá? Aqui da BVX, ele possui uma conexão em nuvem também, né? Dentro dessa ideia que eu expliquei para vocês, né, onde o banco de dados fica na nuvem, tá? O sistema fica ali no computador ainda, tá? Mas você fez uma venda nesse terminal, né, nesse computador, essa informação está lá na nuvem, porque você fez a venda, já vai direto para a nuvem. Então, qualquer outro computador consegue ter acesso a isso. Então, essa é a forma que a BVX, né, fornece para os seus clientes, tá? Né, dando aí a possibilidade, né, de qualquer lugar ter, com acesso à internet, ter essas informações que estão na nuvem, tá? Então, vou dar um outro exemplo, né, de sistema que a gente tem aqui, que é o aplicativo de venda, né, que é o Força de Venda, que a gente utiliza para vendedores externos, né? Então, qual que é a ideia desse aplicativo, né? Se você tem um celular, né, você consegue fazer venda nele, e essa venda vai para o servidor em nuvem, e a hora que ele está no servidor em nuvem,
ele já está com acesso para qualquer computador, tá? Então imagina aí o seu vendedor está em campo, né, que a gente costuma falar, né, a venda em campo. Então ele está em campo, ele encontra lá um cliente, já quer fazer a venda, quer consultar o que ele tem de estoque, qual que é o preço do produto, isso já está tudo na nuvem, com o celular dele, ele consegue ter todas essas informações sem precisar ficar ligando ou mandando mensagem ali, né, para o escritório, quantos que tem ainda no estoque, né, qual que é o preço, teve atualização de preço de um produto ou não, qual que é a margem que eu posso dar aí de desconto, isso aí já está tudo informado no aplicativo, tá? Isso tudo também, né, vinculado diretamente na nuvem. Então, fez a venda no aplicativo, está na nuvem, e se está na nuvem, está ali no computador, que dá para ser feito como emissão de nota, tá? Então, fez a venda, você consegue emitir nota aí de qualquer lugar. A gente tem já alguns clientes nossos em teste, a parte dessa utilização de venda do aplicativo para emissão de nota fiscal, tá? Então, para poder emitir NFE direto do celular, tá? Então, imagina lá, vamos usar essa mesma ideia, o seu vendedor fez a venda pelo aplicativo, foi para a nuvem, só que já foi como nota fiscal, tá? Você evita tempo, poupa, às vezes, até o serviço de um outro funcionário para poder estar fazendo o faturamento daquela venda feita, tá? Então, são vantagens que você tem ali só por estar optando por utilizar a nuvem, tá? Então, a gente tem que pensar bem, assim, na ideia do negócio que você tem, né? E o que você vai precisar. Muitas vezes, você nem sabe que você precisa da nuvem, né? Então, chama a gente, pergunta, muitas vezes, né? A gente acaba conhecendo e fazendo até amizades com os clientes nossos. Mas chama a gente, que a gente conhece a sua empresa, né? Ou vem aqui para estar falando, eu tenho uma empresa assim, eu gostaria de alguma novidade, o que você tem para me oferecer? Tá? Então, a gente tenta pegar o seu modelo de negócio, jogar num sistema e tá apresentando, né, opções aí, leques, que nem esse da nuvem, né? Que você tem a possibilidade de estar utilizando, né, em vários locais, emissões de nota por celular, são vantagens ali de estar utilizando a nuvem, tá? E vou estar agora, né, assim, finalizando, né, aqui o vídeo de hoje, né, dicas aí para as empresas, né, que estão considerando essa migração, né, de um sistema local para um sistema em nuvem, tá? Você que viu o vídeo, teve a ideia, chama a gente vai falar quais são as vantagens. Existem desvantagens também? É claro que existe, né? Tudo hoje em dia fica difícil da gente falar assim, só tem coisa boa, né? Vamos dar pelo menos assim uma desvantagem de utilizar um sistema em nuvem. Se você não tiver internet, você não tem conexão, tá? Isso, mas se eu te perguntar diretamente, né, qual empresa você vai hoje que não tem internet, né? Qual local da cidade, né? É claro que tem pontos, né? Muitas vezes, principalmente aqui no interior, a gente tem um cliente que utiliza o sistema de aplicativo que ele faz venda em sítios, né? Existem pontos, né, que infelizmente sem o 3G, né, que é ou 4G, né, a internet móvel do celular, ele não vai ter conexão com o servidor, mas aí são esses pontos extremos, tá? Então aí fica difícil, mas assim, conexões em geral naquela região acabam não funcionando. Tá? Então essa é uma das desvantagens que eu consigo listar para você assim logo de cara, de estar utilizando um serviço em nuvem. Mas, mais uma vez falando, né, que lugar que você vai hoje em dia que você não tem um Wi-Fi, ou você não tem uma internet, ou a conexão, né, de dados móveis, aí, o 3G, 4G, né, que é pelo celular que você pode estar utilizando. Tá? Então, outra coisa que a gente fala, né, certifique-se aí, né, de estar bem definido qual que é o objetivo que você quer. Se você não tem um objetivo fixo ainda, que é naquela ideia, eu quero, mas eu não sei como que eu vou conseguir ou o quê, chama a gente que a gente consegue estar dando um norte para você, tá, nessa parte. A gente vai deixar isso o mais claro possível, a gente vai fazer avaliações, né, de necessidades da sua empresa. Muitas vezes você fala assim, agora eu quero servidor em nuvem. Mas não a necessidade de você estar pagando ali, que nem eu citei um exemplo, R$50 por mês para ter um servidor em nuvem, sendo que você só usa o sistema na sua empresa, tá? Então, a gente faz todo o levantamento do que vai ser útil para você ou não, tá?
a gente vai escolher um melhor provedor para esse tipo de conexão, tá? Na parte de nuvem, e a capacidade, né, de um treinamento. Isso aqui, gente, ajuda muito no entendimento em nuvem, tá? Você treinar ou, né, demonstrar, né, boas práticas de segurança, né, ou de entendimento da nuvem. Porque, como eu disse, né, já teve cliente que chegou em mim e falou assim, você está falando para mim colocar um sistema em nuvem? Eu só quero usar o meu sistema lá na minha casa. Né? Você quer nuvem, você pega qualquer uma aí fora. Então aí a gente vai, explica qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, que nem a gente fez aqui no vídeo, demonstra como é feita a conexão, né, dessa parte de nuvem. Então, se você tem ideia, tem interesse, gostaria de saber um pouco mais, marca um horário aí com a gente, né, ou manda uma mensagem no WhatsApp que a gente pode estar explicando, até mesmo por mensagem. Isso aí às vezes, que nem eu comentei, às vezes a gente conhece a sua empresa ali por amizade ou já está há um bom tempo ali com a gente, né? Isso falando de clientes, tá, gente? Manda mensagem que a gente vai estar entrando em contato, explicando qual que é a vantagem de você estar utilizando esse serviço em nuvem. E se você não for cliente, né, quer saber um pouco mais sobre isso, pode estar deixando um comentário no vídeo, pode estar mandando mensagem, tem o QR Code, eu acho que ele tá desse lado aqui em cima, tá? Manda aí uma mensagem no nosso WhatsApp, a gente vai tentar te ajudar, né, a tirar dúvida dessa parte de nuvem. Se for o caso, mesmo você não sendo cliente, a gente vai tentar indicar, né, um melhor serviço para você. E se for o caso, né, desde já a gente já agradece, a gente vai estar oferecendo o serviço nosso, tá? Muitas vezes, como eu comentei, o que a gente tem aqui para oferecer, né, é a informação, o banco de dados em nuvem. Eu quero um armazenamento de fotos, alguma outra coisa, né, num servidor em nuvem. A gente vai indicar alguns que a gente conhece, a gente acaba vendo com o tempo, a gente vai indicar um melhor para você, tá? Então, o vídeo de hoje vai chegando por aqui, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez você por estar assistindo. Como sempre, né, eu não posso deixar de falar, se inscreve no canal, deixa o like aí, porque isso aí ajuda muito a gente. Se você tiver alguma ideia ou uma pergunta sobre o tema de hoje, né, que é nuvem, pode estar deixando no comentário, tá? Na próxima semana eu vou trazer, né, a resposta aí para o seu comentário, né? Que, como eu disse lá no comecinho, esse aqui é um vídeo que foi gravado anteriormente, então ele não está ao vivo hoje, né, que você está assistindo. Mas então deixa o comentário aí que na próxima live, né, que terça-feira, acho que vai ser dia 5, né, terça-feira, aí vai ser ao vivo o vídeo do dia 5, né? Então, a gente vai tentar trazer aí para você as suas dúvidas que você acabou deixando aí, que a gente não conseguiu responder hoje porque a gente não está ao vivo. Semana que vem a gente vai ter um convidado, não vou contar ainda quem que é, né? Mas é uma pessoa sensacional que particularmente me ajudou muito profissionalmente, tá? E está ajudando aí muitas crianças a estar entrando no mercado de trabalho, a estar estudando, né, dando um norte melhor para essas crianças, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode estar deixando um comentário, manda um WhatsApp aqui no nosso QR Code. Agora eu achei ele aqui, ele está bem aqui, né? Então, manda aqui, escaneia ele aí e a gente vai tentar te ajudar, te orientar, pelo menos te dar um norte, falando, olha, a gente não consegue te ajudar nesse ponto que você quer, mas se você for por aqui, você vai conseguir ter uma resposta melhor, tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Como sempre, não canso de falar, deixa o like, se inscreve aí no canal. Como eu disse no começo do vídeo, não é toda live que vai ter, mas uma ou outra vai ter um sorteio. Para você não perder do sorteio, aí se inscreve, marca o sininho, porque o YouTube ele sempre vai estar avisando você, né, que você vai ter uma live nova. Então, dá sempre uma olhadinha lá, né, qual que é o tema, se for de interesse, manda para um amigo, mesmo você não for não querendo ver aquele tema que não é de seu interesse no momento, mas manda para um amigo, que eu garanto que ele vai gostar, né? E ele vai estar mandando para outros, e a ideia que a gente tem é atingir o maior público possível, tá? Não somente de clientes. Então, eu me despeço de vocês aqui, muito obrigado e tchau!